quais são os tipos de bocas coletoras que a gente consegue dimensionar? Hoje nós vamos focar aqui, ó, na boca coletora com abertura em grelha, tá? Mas você tem a abertura simples, que é a abertura na guia, né, a abertura lateral. Você tem aqui a abertura horizontal em grelha, que é o que a gente vai calcular, dimensionar hoje. Você tem a abertura mista, né, que é a abertura na lateral e na base. E você tem aqui a abertura tripla, né? No caso, é boca coletora dupla ou tripla e por aí vai, né? Então aqui é uma boca coletora mista tripla, né? Então tem a abertura na guia, a abertura na base com grelha, né? Para não cair nenhum ciclista aqui, nenhuma pessoa aqui dentro, tem que ter a grelha. E você tem ela aqui em um conjunto de 3, então ela é tripla, ok? Ela é múltipla, certo? Ainda tem a boca coletora com depressão, né? Que a gente tem um rebaixamento mais forte na entrada, que pode ser combinado com qualquer um desses modelos, e por aí vai, tá? Então, nosso foco hoje aqui é justamente na boca coletora com abertura em grelha aqui na base, certo? Beleza. Como dimensionar, então, essa boca coletora? Olha só, aqui é um detalhe importante, tá, pessoal? Cálculo de boca coletora é extremamente simples. O problema, né, do cálculo de boca coletora é que cada boca coletora, ok? Cada boca coletora vai ter a sua equação específica, tá? Vai ter o seu método específico. Então, assim, aqui nós vamos ver o cálculo da boca coletora com abertura de grelha, beleza? Mas, se eu for projetar, né, se eu for desenvolver um projeto com boca coletora com abertura na guia, abertura lateral, a equação vai ser outra, ok? A equação vai ser outra. Se eu for projetar uma boca coletora com abertura combinada, como a gente viu aqui, ó, né? Guia e base, a equação vai ser outra, né? O poder de engolimento é outro. Se eu for calcular uma boca coletora com depressão na entrada, rebaixamento, a equação é outra. Então, para cada tipo de dispositivo, nós temos uma equação específica, ok? Bom, dito isso, né, nós voltamos aqui à simplicidade da coisa. Quando você escolhe o método que está condizente com o dispositivo, a equação em si é simples, tá? Não tem muito problema, não. Ela é bastante simples, tá? O maior ponto de atenção é escolher o método correto, ok? Beleza, então como dimensionar? Primeira coisa, tá? Nós temos uma faixa de validação que é o seguinte. Lâmina d'água, tido como Y aqui, né? Menor do que 12 centímetros é uma equação. Lâmina d'água maior do que 42 centímetros é outra equação. Ok? Então, o que seria essa lâmina d'água? Seria isso daqui, ó. Vamos pegar aqui esse desenho. Não, vou fazer aqui um desenho novo aqui, vai. Então, imagine o seguinte. Você tem aqui uma... Deixa eu ver se consigo fazer... Aqui assim... Isso aqui é para ser uma sarjeta, tá, pessoal? Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Ah, não está aparecendo. Deixa eu exemplificar aqui nesse desenho aqui. Cadê? Aqui. Então, olha só. Essa lâmina aqui, esse Y, é justamente aquele Y que a gente tem já nessa faixa de validação do método. Ou seja, qual que é a altura da lâmina d'água que está vindo da minha sarjeta em direção à minha boca coletora? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E para responder essa pergunta, a gente tem que calcular a sarjeta antes, né? Aplicar a equação de Manning, calcular o método racional para a vazão, depois aplicar a equação de Manning, calcular a lâmina d'água. Ponto, tá? Calculou essa lâmina d'água, que é justamente essa lâmina aqui, tá? Agora tem que se perguntar o seguinte: essa lâmina, ela é maior ou ela é menor do que essas condições aqui, ó? Se ela for menor que 12 centímetros, eu tenho uma condição de equação. Se ela for maior que 42 centímetros, eu tenho uma outra equação. Então, como funcionam essas equações? Ó, menor do que 12 centímetros, a equação é essa daqui.
o perímetro da minha boca coletora, tá? Então, olhando ela em planta, ela vai ter um perímetro, certo? Esse perímetro deve ser calculado desconsiderando aquela borda que é adjacente à nossa guia, porque ele vai trabalhar como se fosse um vertedor, né? Então, a gente vai pegar esse perímetro menos aquela borda lá adjacente à via, a guia, né? E vai ser igual a vazão de projeto dividido por 1,7 vezes a lâmina d'água que vem da sarjeta elevada a 3/2. Ok? Então, essa é a equação da boca coletora com grelha quando ela recebe uma lâmina d'água menor do que 12 centímetros. Certo? Então, aqui a gente calcula o perímetro. E aí, obviamente, o perímetro, né? Se eu tiver uma largura ali para posicionar minha boca coletora, eu já tenho essa medida fixa e eu posso, então, pelo perímetro, calcular esse comprimento ali da minha boca coletora. Ok? Então, essa é uma forma de calcular, né, que deve ser aplicada para quando você tiver essa condição aqui válida. A lâmina d'água, né, que está chegando na boca coletora deve ser menor do que 12 centímetros. Beleza? Então, vou minimizar aqui essa questão. Show! Agora, se a minha lâmina d'água for maior do que 42 centímetros, o que muda? Muda o método, muda a equação. Então, nessa condição, eu teria uma outra equação para calcular a minha boca coletora, que seria a vazão igual a 2,91 vezes a área útil da boca coletora, que é os vãozinhos entre as grelhas ali, vezes a minha lâmina que vem da sarjeta, tá? E daqui a pouquinho, pessoal, eu vou exemplificar para vocês, que nada melhor que um exemplo para clarear toda e qualquer dúvida, ok? Então, aqui a gente está passando, né, a distinção, como é feita, as equações, daqui a pouco a gente vai aplicar isso aqui na prática, né? Então, olha só, a equação, né, para a lâmina menor que 12 centímetros, a gente atua com o perímetro, desconsiderando a borda adjacente da guia. A equação para a lâmina acima de 42 centímetros, a gente atua com a área útil da nossa boca coletora, que é os vãos ali entre as grelhas. Ok? A lâmina d'água é utilizada nas duas equações, tá? Bom, aí fica aquela dúvida, né, que com certeza você deve estar se fazendo aí do outro lado da tela. Tá, ok, mas se eu tiver uma lâmina d'água que é maior que 12 centímetros e é menor do que 42 centímetros, aí fica essa dúvida, né? Porque aqui a condição que eu tenho é lâmina d'água menor do que 12 centímetros, é uma equação, lâmina d'água maior do que 42 centímetros é outra equação. Beleza, está claro, né, os caminhos que eu vou seguir. Agora, se a minha lâmina d'água for de 20 centímetros, por exemplo, o que eu faço? Né? Vou usar a equação 1 ou a equação 2? Ok? Essa é uma pergunta que não tem resposta. Puta que eu parei, mas não tem resposta? Não tem resposta, pessoal. Então, olha só, se você for pegar os manuais de drenagem, né, você não vai encontrar uma resposta única para essa questão, ok? Isso daí vai cair no crivo do projetista, tá? E uma referência, até para balizar isso que eu estou falando aqui para vocês, é o seguinte, ó. Não sei se você já viu esse livro aqui, ó, do Tucci, tá? Hidrologia, Ciência e Aplicação, né? Aqui do Tucci, tá? Quem tiver esse livro, pode ir lá na página 830, ó, que fala aqui de drenagem urbana e tudo mais, né? E aí na página 831, né, mostra ali as equações, ok? E aí diz o seguinte aqui, ó, olha que interessante. Na faixa de transição entre 12 e 42 centímetros, a carga a ser adotada é definida segundo o julgamento do projetista, ok? Do projetista, tá? Então fica a cargo do projetista. E obviamente, pessoal, como a gente vai desenvolver o projeto aí, né? Muitas vezes o projeto é avaliado de 20 mil, 30 mil ou mais, a gente não vai querer, né, vacilar nesse projeto. Então, a sugestão, né, que eu te dou, até o que eu faço também na prática, é adote a equação mais a favor da segurança. Ok? Se você tem uma lâmina d'água que está entre 12 e 42 centímetros, onde nós estamos descobertos pelos dois métodos aqui apresentados, calcula pelos dois métodos, vê qual que é a boca coletora que está mais a favor da segurança e adota ela.
tá? E você pode justificar tecnicamente também dessa forma, ok? Agora, se a lâmina é menor que 12 centímetros, que é grande parte aí dos projetos, né? Ou se ela é maior que 42 centímetros, você já tem aqui mais clareza para onde você vai caminhar. Agora, se for entre 12 e 42, vai estar a cargo do projetista, certo?